E eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus 11. Nós vamos ler juntos somente 3 versos. Do verso 28, 29 e 30. O título é Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Santo e amado Deus, nós lemos, ó Pai, a Tua palavra e te rogamos, ó Deus, dê sabedoria ao nosso coração para compreender. Faça com que esta palavra seja aplicada às nossas vidas e possamos ser alimentados, ó Deus, que a nossa alma mantenha, Senhor, a sede e a fome de Ti, e o Senhor nos alimente a cada dia. Eu te rogo, ó Deus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Somente colocando num pequeno contexto aqui, né, no capítulo 11, Jesus ele estava com os discípulos, né, eles estavam evangelizando, eles estavam pregando o que Deus realmente veio, Jesus veio para fazer. Tanto que João, ele estava preso, né, aqui no capítulo 11 também diz que João ele estava preso, João Batista, ele estava preso e ele pediu para os seus discípulos irem lá e perguntarem, és tu o Messias ou precisamos esperar outro? Né, Jesus disse aos discípulos de João, vai e conta para ele o que vocês estão vendo e ouvindo, né, que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, e tudo que vocês estão ouvindo, que está sendo pregado aqui e evidenciado pelos sinais. Então, nós temos essa parte aqui também que Jesus ele estava pregando em Betsaida e Corazim. Eles estavam nessa parte. Né? Jesus estava fazendo vários milagres ali naquela região, né? Naquela parte junto com os discípulos. E aqui no capítulo 11, né, o Mateus ele nos revela aqui 4 retratos de Jesus. O primeiro está lá no verso 21, que não foi o texto que nós lemos, mas faz parte do contexto. Jesus, ele é o juiz que repreende. No verso 21, volte só um pouquinho aí a minha Bíblia, que foi só uma página, para lermos. Jesus diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de sacos e cinzas. Jesus nessas cidades, ele tinha feito muitos milagres aqui, em Betsaida e Corazim. Ele tinha realizado muitos feitos. E o povo, eles estavam indiferentes. Jesus ele estava fazendo, mas o povo não tinha os seus corações amolecidos. Eles não estavam recebendo a mensagem, mesmo vendo as obras de Cristo. E Jesus ele repreende com essas palavras, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Isso aqui a gente pode tomar como um exemplo, uma história de um juiz na Índia. O juiz ele estava se locomovendo da sua residência para a corte. E nesse período, nesse trajeto, ele se deparou com um menino, uma criança brincando numa linha de trem. E como a gente consegue ver aí até pelas reportagens, né, lá é muito precário essas coisas de trem e tal, é muito exposto. A criança estava brincando, ela estava tão entretida com a sua brincadeira que ela não conseguia perceber que o trem vinha vindo. O juiz ele percebeu isso, ele estava somente passando, ele percebeu. A reação dele foi correr, retirar aquela criança do trilho para que o trem passasse, porque senão ela seria morta. Esse juiz tirou a criança, colocou em segurança, seguiu o seu caminho e foi para a corte. Chegando na corte, ele tinha um caso muito complicado para julgar, que era sobre um homicídio. E eles tinham a regra, se matou, tem que morrer. E o juiz estava com esse caso na mão. E depois de estudar, de comprovar tudinho, que ele conseguiu verificar, não, realmente foi ele quem causou, ele condenou aquele homicida à morte. Esse juiz,
ele teve o papel de salvador e de juiz. Ele mandou aquele homem para a morte. Ele deixou que aquele homem fosse levado para a morte. Então, num pequeno espaço de tempo, ele foi salvador e julgador. Assim foi Jesus aqui nesse texto, lá, quando ele falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque eles estavam fazendo muitos milagres, ele estava fazendo muitos feitos, ele estava mostrando ao povo a salvação. Só que também ele julgou. Se em outra cidade fosse feito isso, eles já teriam se arrependido. Então, o Jesus aqui ele teve o papel de o juiz que repreende. Ele teve um papel de salvador e um papel de juiz. E ele também aqui, um segundo retrato que demonstra aqui, é Jesus, o filho que se alegra. No verso 25, porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Jesus aqui ele estava mostrando o tamanho da sabedoria de Deus, porque mesmo o povo vendo, o povo percebendo o que Jesus estava fazendo, eles não tiveram seus corações amolecidos. E Deus, ele se revela a quem ele quer. Deus, ele faz com que a sua sabedoria, que muitos que são cultos não consigam perceber a palavra de Deus, o revelar de Deus, as verdades do evangelho. Os sábios deste mundo não conseguem compreender com a sabedoria humana. Tem que ter a sabedoria de Deus. E Jesus ele se alegra com isso. Jesus ele falou que no reino de Deus, quem não se fizer como uma criança, jamais poderá entrar no reino do céu. Toda sabedoria humana, ela é irrelevante perante a sabedoria de Deus, perante o conhecer a Deus. E Jesus ele estava agradecendo a Deus por isso, ele estava se alegrando, porque Deus não estava se revelando a todos, mas sim àqueles a quem ele queria. Esse foi um segundo retrato. Um terceiro retrato é Jesus, o Deus feito carne, que revela o Pai. Isso está no verso 27. No verso 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus ele mostra aqui que ele é Deus, ele é o Criador. Porque ele conhece o Pai e o Pai o conhece. E só vão conhecer o Pai a quem ele quiser que conheça. A quem ele revelar. E Jesus o trouxe para que o conheça. Então, esse terceiro retrato é Jesus, o Deus feito carne, que revela o Pai. E nós temos um quarto retrato, que agora entra no verso no texto que nós lemos. Jesus, o Deus Redentor, que oferece descanso para a nossa alma. Nesse texto que nós lemos, esse vai ser o texto que nós vamos utilizar agora para compreender. Porque essas palavras de Jesus, desde aqueles tempos, ela tem trazido muita cura, muita calma para as pessoas, muita salvação. Desde aquele tempo até os dias de hoje. Nós não conseguimos contar, né? Porque tantas pessoas já nasceram, já se foram, mas tem trazido muita cura para essas pessoas, cura para a alma. Ao ouvirem e entenderem e atenderem a esse chamado, as pessoas têm que ouvir, entender e atender ao chamado. Muitos têm gozado do grande alívio para suas almas e corpos. Então, nós temos aqui nesse texto, no verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos aqui a oferta do Evangelho. Nós temos o convite de Jesus. Ninguém no mundo, até os dias de hoje, tem autoridade e capacidade para fazer um convite como esse.
Às vezes, quando a gente lê aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós estamos de férias, nós estávamos até poucos dias, né? Muitas das vezes, o que nós fazemos é nos refugiar. Não, vamos fugir daqui da galera, né? Do furdunço, da correria, dos trânsitos, e vamos para um lugar mais tranquilo. Às vezes, eu e a Carla, a gente, quando tem oportunidade, a gente pega o carro e nos refugiamos lá no Marajó, que é tranquilo, né, sossegado, só tem poucas pessoas, a gente consegue ver a natureza, né, mais perto. A gente se refugia para lá. Mas o que acontece? Quando nós fazemos isso é um refúgio, é uma fuga, mas ela é paliativa, ela é temporária. Nós teremos que voltar, não vai ter jeito. Né? As férias acabam, a gente tem que retornar para o trabalho, né? Tem que retornar para os nossos afazeres. Mas quando Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, esse é um descanso eterno. Esse é o descanso verdadeiro. Né? Aqui, Jesus ele não está convidando a gente para analisar uma igreja, analisar uma doutrina, né? Ele está convidando a gente para um encontro, cada um para um encontro e uma experiência com Cristo. É Jesus que chama para descansarmos nele. O tempo antigo, lá naquela época, né, que Jesus estava, os fariseus eles tinham imposto tanto peso sobre o povo, tantas coisas que o povo eles estavam afadigados, eles não conseguiam cumprir, nem os próprios fariseus conseguiriam cumprir tudo aquilo que eles impunham. Então eles estavam sobrecarregados, eles estavam extremamente pesados com o que eles estavam recebendo. E Jesus, neste texto, por outro lado, ele nos mostra que juntos com o bom pastor, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós teremos a verdadeira salvação. Nós teremos, que junto com o bom pastor, nós teremos um alívio. Ele quer estar perto da gente. Venha a mim, então você estará perto de mim. E isso é o que ele tem feito conosco. Ele nos chama à verdadeira salvação. Ele nos mostra, vinde a mim, a salvação encontrada somente em mim. Não adianta você tentar ir para fora, né? A salvação é encontrada somente em Cristo. E ele nos convida para esse encontro. Vinde a mim. Ele não diz, vinde a mim, você, 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 você e você, os outros não. Ele chama a todos. Todos aqueles que aceitarem o seu convite, ele os recebe. Ele o quer nesse encontro. É o encontro com Cristo. Vinde a mim. Este convite, ele não quer que você discuta sobre um rito, sobre alguma coisa de religião, nem sobre misticismo ou legalismo. Ele não é uma fuga da realidade também. Quando você vem a Cristo, você não vai sair da realidade. Você vai continuar na realidade. Mas você vai ter um alívio. Você vai ter um descanso. Aquele que é único e capaz de proporcionar a vida, a paz, a alegria, a salvação te chama. Vinde a mim. Vir a Cristo significa confiar nele. Entregar-se a ele. Jesus, ele nos convida a ter uma experiência com ele. Ele continua no verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos chama porque nós temos no nosso mundo hoje milhares de pessoas que são controladas pelo pecado, que vivem sob a opressão do pecado, do medo, do vício. E ele diz, eu vos aliviarei. Essas pessoas estão vivendo sob essa escravidão, debaixo do pecado. Quando Jesus diz, todos vós que estáis cansados, ele está se referindo à escravidão do pecado, porque o pecado cansa. Ele é um fardo. Ele é difícil de carregar. Ele destrói as pessoas. Ele é um fardo tão grande quanto também é esmagador. Porque as pessoas vão entrando no pecado, vão entrando. Às vezes no começo parece que é uma coisa boa, mas não é. Tem um pregador que
eu ouvi um sermão uma vez que ele falou que quando nós pensarmos em pecar, o diabo já está com o barco pronto, já está montado. Olha, é só você embarcar e ir. É só você pecar agora. Já está tudo pronto, está tudo certo. Então, esse peso do pecado, ele é muito grande. E muitas pessoas sofrem e não aguentam conviver com essas coisas, com os vícios. Elas são escravas, cativas. Elas estão carregando um peso cruel nas costas. Porque o pecado, ele vai te encurvando, vai te deixando pesado, vai te sobrecarregando. O peso do pecado, quando diz aqui no verso Vinde a mim, no verso 28 também, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar desse peso do pecado. No livro O Peregrino, mostra lá que quando ele viu a cruz de Cristo, o fardo caiu das suas costas. Ele ficou livre. Quando nós vemos a Jesus e vivemos uma experiência de fé e vida junto com o bom pastor, nós encontramos descanso para nossas almas. Ele nos leva para descansar nos pastos verdejantes, como diz o salmista. Ele tira esse fardo das nossas costas, nos leva para um pasto verdejante e ele nos vigia, ele cuida da gente, ele oferece para nós tanto um descanso espiritual quanto um descanso para o nosso corpo, um descanso carnal, porque quando o nosso espírito está abalado, o nosso corpo também está abalado. Nós sofremos muito com isso. E Jesus, quando ele faz isso, ele nos leva para perto de si, ele nos leva para um pasto verdejante, ele nos dá esse alívio para o nosso corpo, para as nossas emoções, para a nossa mente. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lá em João 14, 27. Não é uma paz do mundo, mas a verdadeira paz de descanso eterno. Esse peso, quando ele tira de nós, ele nos deixa a sua paz. Jesus, ele fez o convite, mas ele também faz algumas exigências para a gente. Uma das exigências que temos é aqui no verso 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Às vezes as pessoas, elas vêm na igreja para se beneficiar do evangelho, eles querem as bênçãos, mas eles não querem ter um relacionamento com Deus, não querem ter um relacionamento com Cristo. Quando diz a questão do jugo, Jesus, ele era um carpinteiro. Então, ele deve ter montado muitas vezes aquele jugo para os animais, para poder colocar as bolsas nos animais de trabalho, para eles poderem levar cada vez mais carga, sem sacrificar o animal e de uma forma mais eficaz e eficiente. Ele pudesse carregar mais com menos viagens. Né? Já tinha aqui a questão das estratégias. E é esse jugo que ele usa como exemplo para a gente poder compreender, porque é o que vai estar nas costas, é o que vai estar carregando. Às vezes eu sofro um pouquinho quando eu vou carregando as sacolas de compra, que a gente mora no quarto andar e só tem escada, não tem elevador. Então a gente sai carregando ali as sacolas, subindo, né? Aí tem aquele negócio que as pessoas dizem, né, que o homem não gosta de dar duas viagens, né? Então ele vai cheio de sacola assim, se quebrando, mas só dá uma viagem, né? Mas leva tudo. E esse é um exemplo, né, que é utilizado. O peso que você tem que carregar, o jugo. E Jesus, quando ele nos chama quando ele nos faz esse convite, vinde a mim, nós temos que aceitar um relacionamento com Cristo. Essa é uma das exigências. Quando nós aceitamos a exigência de Cristo de tomar o jugo dele, né, estarmos juntos ali, tomar o seu jugo, nós temos que entender que o cristianismo, ele não é somente você ficar aqui, carrega, se vira, faz as suas coisas e some. Não, você tem que ter um relacionamento, um compromisso com Cristo. Não é você vir aqui, tipo, bater o seu ponto, não, fui na igreja, já fiz o meu compromisso. Não é isso. É você ter um relacionamento, você tem que ter uma comunhão. A sua alma tem que estar grudada com a alma de Cristo.
tem que estar junto, ali, bem próximo mesmo. Aquele que se une com o Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Nós temos que tomar o jugo de Cristo. Essa vai ser a nossa experiência. Essa vai ser uma profunda experiência para a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem que nós somos escravos de Cristo, mas quanto mais escravos de Cristo nós somos, mais livres nós estamos, mais livres nós nos sentimos, porque Cristo, ele é o sinal da liberdade. Quanto mais perto dele, mais livres nós estaremos. Então, esse jugo, ele vai se tornando cada vez mais leve. Isso não quer dizer também que nós teremos menos responsabilidade. Eu vou estar perto de Cristo, então agora eu estou tranquilo aqui, pronto, acabou. Não, você vai ter a responsabilidade. Você tem que levar a palavra, você tem que mostrar às pessoas o amor de Cristo e o convite dele, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você tem que propagar esse convite, você tem que oferecer também esse convite para as pessoas, oferecer o convite do bom pastor. Quando a gente toma o jugo de Cristo, nós conhecemos a paz de Deus e a paz com Deus, porque nós estamos juntos. Então nós conhecemos também a paz com Deus. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se um discípulo, submeter-se a Cristo, submeter-se às suas exigências, ao seu chamado. Uma outra exigência é o assumir a responsabilidade. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo fala também do serviço sob o senhorio de Cristo, que é o propagar a palavra, que é o cuidar do próximo. Assim como como Jesus montava lá o jugo, colocava 2 bois para carregar o jugo, assim como 2 bois trabalham junto debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus ele usou esse exemplo, ele também deseja que nós estejamos ligados a ele, debaixo do mesmo serviço. Nós estejamos junto com ele, no mesmo trabalho, no mesmo objetivo. Vamos ler, abrir as nossas Bíblias, não desmarque aí Mateus, mas vamos abrir lá em Marcos 16, 20. Diz assim, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui nesse texto era quando Jesus ele tinha ascendido aos céus. E quando os discípulos, eles tinham esse compromisso, eles tinham esse trabalho, essa responsabilidade. E quando eles iam pregando o evangelho, debaixo desse mesmo jugo que o Senhor os convidou, que Jesus estava com eles, tudo o que eles iam pregando, que estavam conforme a palavra, Jesus ele ia confirmando, pois o Senhor cooperava com eles, confirmando com sinais o que eles pregavam. O que ele fez lá em Betsaida e Corazim, que ele pregava, fazia sinais confirmando, ele fazia também com os discípulos. Eles estavam debaixo do mesmo jugo, debaixo do mesmo trabalho. Então, quando os discípulos pregavam, Jesus permitia os sinais, e eles iam confirmando o que eles estavam pregando, confirmando também para os discípulos que eles estavam debaixo do mesmo jugo, que Deus estava controlando, que Jesus estava com eles. Neste apelo evangelístico de Jesus, não há somente um convite dirigido e uma obrigação dirigida à vontade, mas também uma educação dirigida à mente. Porque eles entendiam os exemplos que Jesus usava. Então, as suas mentes, elas eram educadas e dirigidas a meditar, porque Jesus falava e mostrava. Igual quando um professor está lá na aula, que ele está explicando o teórico, aí depois ele vai lá no quadro e resolve as questões. Que é nessa hora que a gente copia, né? Às vezes a gente não entende nada do teórico, mas vai lá e copia o que foi feito. E Jesus ele usa os exemplos, para poder mostrar a eles que ele está junto e que as mentes deles estavam sendo educadas através dos exemplos. E Jesus também, ele nos desafia ao aprendizado. No verso 29 e 30, vamos voltar lá para Mateus 11. No verso 29 e 30 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando nós cremos. Esse é um dos motivos, mas o aprendizado, ele é um processo. Nós vamos a Jesus e nos entregamos. Isso é quando nós cremos. Mas o aprendizado, ele é um processo. Não é porque você chegou e você se entregou a Cristo e agora, ponto. Você já sabe tudo. Não é assim. É um processo, é gradativo. Você vai aprendendo. É por isso que o pastor, ele força com a gente na questão da leitura. Ele insiste com a gente na questão da leitura da Bíblia, a leitura anual. Às vezes nós não conseguimos, às vezes nós tropeçamos e não conseguimos finalizar. Mas toda vez que a gente lê, a gente sempre pensa, poxa, essa parte aqui eu não lembro de ter lido na vez anterior. Né? Então, esse é um aprendizado contínuo. A palavra ela vai sempre se renovando e esse é o desafio, o aprendizado. Nós devemos aprender de Cristo. Conhecei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse não é um aprendizado meramente acadêmico, né? Aquele que nós vamos aprender somente lá na faculdade, nas escolas, mas é um aprendizado de uma experiência com Cristo e com o seu amor. É conforme a gente vai andando, porque nós temos muitas pessoas no mundo que conhecem a Bíblia muito mais do que nós, e não são cristãos, não são entregues a Cristo. Eles conhecem a história, conhecem a teoria, mas não conhecem realmente a Cristo. Eles não têm uma experiência. Eles não buscam uma intimidade. Nós devemos buscar essa intimidade com Cristo. Quando Jesus ele nos desafia a aprender, é para isso. Nós temos que estar bem perto do seu coração, assim como João buscou, Davi buscou. Nós devemos estar tão perto de Jesus a ponto de escutar o seu batimento cardíaco. Né? Estamos bem próximos, só escuta aquele teu coração. Né? Então nós temos que estar bem juntos, como eu lembro quando a Sara estava gestante ainda, né? Às vezes ela vinha com o videozinho assim, com o áudio e mostrava pra gente, olha o áudio do coração da Lara, né? Quando faz lá o exame e verifica, né, o coraçãozinho. E teve algumas vezes também que eu coloquei o ouvido assim, não dá para ouvir o coração, mas você escuta assim, né, o mexer. Né? Então nós temos que estar tão perto a ponto de ouvir, de conseguir identificar o pulsar do coração de Cristo. Quando, assim como o João também, ele deitou no peito, né, de Jesus, lá em João 13:25. Nós devemos procurar também um lugar ali perto do coração de Cristo. Estarmos ali perto do seu peito. Nós devemos aprender também com a mansidão de Cristo. Porque a mansidão, ela não é uma fraqueza. Às vezes nós pensamos que uma pessoa ser mansa, ela é fraca. Mas não é. Muitas das vezes essa pessoa ela tem tanta força, mas ela é mansa que ela consegue controlar a sua força. E nós devemos aprender isso com Cristo. Porque Cristo, ele era tão forte, tão grande, mas ele era manso. Então, aprendei de mim. Nós temos que aprender essas características também de Cristo. Devemos aprender também sobre a humildade de Cristo, porque ele diz aqui que ele é humilde de coração. Então, todo que se achegar a ele, ele vai receber. Todos aqueles que forem humildes e se entregarem, que colocarem o seu coração, o ser humilde é você se colocar no nível do chão, né? A você ficar na altura do chão, ao humilhar-se mesmo perante Cristo. E você vai compreender isso. Você vai compreender, assim como Maria, ela se assentava aos pés de Jesus para aprender, quando você se humilhar, você vai aprender mais de Cristo. Quando você se entregar, o seu coração curvado, você vai aprender mais de Cristo. Porque Ele quer você perto dEle. Ele quer você junto dEle. E Ele também nos desafia a descansar nele.
No verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós compreendemos o que ele quer para nós, os seus anseios para a nossa vida, o jugo que ele quer dividir, o nosso jugo que ele quer dividir conosco, nós ficamos mais descansados nele. Quanto mais nós temos intimidade com ele, mais nós encontramos descanso para a nossa alma. Paulo, ele dizia lá no seu livro, né? Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Paulo, ele estava tão descansado, mas tão descansado em Cristo, que ele já nem aparecia mais, já era Cristo. Quando você olhava para Paulo, você não via mais Paulo. Você via Cristo resplandecendo nele, porque ele estava tão descansado, tão entregue a Cristo, que você não o via mais. Ele já estava tão tranquilo com a vida em Cristo. Nós devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Cristo, não somente os desejos do nosso coração, mas nós devemos lançar toda a nossa vida, toda a nossa alma, porque Cristo, ele é o nosso descanso, ele é a nossa paz, ele é a nossa cidade refúgio, onde nós podemos chegar e dentro do templo do Senhor nós seremos protegidos, nós seremos guardados, nós estaremos debaixo das tuas asas, assim como uma galinha faz com os pintinhos. Deus, Jesus Cristo, ele quer fazer conosco. A palavra fé é colocar toda a sua alma, todo o seu peso, o seu fardo sobre Cristo. Tem um missionário que chama John Patton. Ele viveu lá nas Novas Hébridas, que são algumas ilhas que ficam ao sul do Oceano Pacífico. Ele estava traduzindo a Bíblia para a língua daquelas pessoas, daqueles nativos, né, que eles não tinham a Bíblia ainda na sua língua, e ele estava procurando uma forma de descrever a fé. Como que eu vou descrever a fé, né, na língua daquelas pessoas? E essa questão do traduzir a Bíblia é muito complexa, né? Tem um amigo meu que cresceu junto comigo, que ele está lá pro lado do Afeganistão, lá para aqueles cantos lá, está trabalhando na tradução da Bíblia. Né? Deus moveu o seu coração, ele está para lá com a sua família. Ele fala, José, é muito difícil, porque você tem que entender para não mudar o contexto. Você não pode mudar o contexto, porque se você inverter uma palavra aqui, que ela der um duplo sentido, já acaba o trabalho, já prejudica. E John Panto, ele estava procurando uma palavra, ele não estava conseguindo achar. E depois de um determinado dia de trabalho, ele estava totalmente exausto, ele chegou em casa, jogou a sua pasta sobre a mesa e se jogou na cadeira. Puf! E aí ele falou, encontrei a palavra. Ele teve a sua confiança naquela cadeira, de que se ele se jogasse, ela ia suportar o seu peso. Então, essa seria a palavra, o confiar, o acreditar que aquela cadeira iria segurar, ele tem que confiar, ele tem que crer que Jesus seria o lugar de descanso. Então, a fé é o você depositar, é o você se jogar realmente em Cristo, se entregar e ter a confiança de que Ele vai te segurar, de que Ele vai te apoiar. Colocar todo o seu peso, seu fardo, sua confiança em Cristo, o bom pastor. Isso vai ser o descanso para a sua alma, como ele diz aqui no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o sentido de nos entregarmos a Cristo, de aceitar esse convite. Então, para ter descanso para a sua alma, aceite o convite de Cristo. Ele é o único que pode fazer e cumprir esse convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o único que pode fazer isso. Jesus, ele convida a todos indistintamente. Ele não faz acepção de pessoas. Então, todos aqueles que vierem serão aceitos. Então, se entregue, porque ele é o único capaz de lhe proporcionar alegria, paz, vida e salvação. Tenha uma experiência com Cristo. Viva uma vida com Cristo, assim como Paulo, refletindo Cristo. Ele aliviará o seu peso, ele aliviará o seu fardo, ele vai desviar o seu coração do pecado. E automaticamente você ficará aliviado, porque o pecado, ele pesa. Aceite o relacionamento com Cristo, assuma a responsabilidade, e Deus vai cumprir a sua palavra e vai aliviar o seu fardo. Quando você assume, quando você aceita o convite e você assume a sua responsabilidade, ele vai aliviar. Ele diz: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda mais de Cristo, do seu querer, do seu amor, do seu perdão. Desfrute da paz de Cristo. Descanse em Cristo. Ele trará descanso para a sua alma. Então, se entregue, aceite, e ele trará descanso para a sua alma, para a sua vida. Amém? Nós vamos ter um momento de oração e possamos orar a Deus, pedir para que Ele nos ajude a descansar nele, para que Ele nos ajude a nos entregarmos a Ele, para que Ele nos ajude a ter uma experiência e que Ele nos aceite bem perto do seu coração, bem perto do bom pastor, para que tenhamos a nossa alma descansada em Cristo e que a nossa fé seja sempre aumentada e que nós possamos o nosso conhecimento cada vez mais, que a nossa alma tenha cada vez mais sede e fome da palavra de Deus. Então vamos orar por um instante. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, por podermos desfrutar, ó Deus, do Teu conhecimento, do conhecer as Tuas obras, de conhecer o Teu poder, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a cada dia nos entregarmos mais a Ti. Estejamos, ó Pai, completamente firmes em Ti, completamente entregues a Ti, com um relacionamento contínuo contigo, ó Deus, grudados, os nossos corações, a nossa alma, grudado na Tua alma, Senhor. Nos ajude para que possamos ter esse fardo dividido, Senhor, ter esse alívio para as nossas almas, debaixo do Teu trabalho, debaixo da Tua proteção, Senhor. Nós Te rogamos, ó Deus, olhe para nós, Senhor. Olhe para os Teus servos, ó Pai. Tem piedade, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Esteja, Senhor, como bom pastor ao nosso lado, nos protegendo de todo mal, nos levando para pastos verdejantes, para que possamos gozar a eterna alegria, a eterna vida ao lado do Deus provedor, do Deus criador, do excelso Senhor da terra, ó Pai. Eu te peço, Senhor, seja conosco, abençoe os nossos corações e as nossas vidas e nos use cada vez mais ao Teu trabalho, ó Deus. Deixe que a nossa alma, Senhor, fique tranquila, entregue a Ti. É que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.